Hoje foi o dia do depoimento do Mauro Cid, que é aquele general braço direito do Bolsonaro. General não, militar braço direito do Bolsonaro. Durante o depoimento, o Mauro Cid foi perguntado sobre vários temas relacionados ao golpe e ele ficou caladinho. No lugar dele falar, pelo menos negar tudo, ele ficou calado. Então, na cabeça das pessoas que assistem a CPI, né, no caso a CPMI, é o quem cala consente. E o mais interessante, o Mauro Cid não conseguiu sequer falar que é inocente. Quando ele foi perguntado se ele é inocente, ele preferiu ficar calado, o que significa que o Mauro Cid ele pode estar sofrendo ameaça de morte, o Mauro Cid pode estar morrendo de medo de falar e demonstrar que realmente existe ali uma formação de quadrilha no sentido de promover esse golpe de Estado no Brasil. Lembrando, gente, essa CPMI, ela não era uma CPMI desejada pela esquerda, pelos progressistas, mas acontece que eles pressionaram tanto para dar por entender que o Lula estava por trás da tentativa de golpe contra o próprio Lula, que essa CPMI acabou acontecendo. E agora a CPMI está desmontando a própria direita. A notícia boa a respeito desse Mauro Cid que falou quase nada é o seguinte: ele tem o direito de ficar calado. No momento que ele fica calado, todo mundo percebe que ele tem coisa para esconder, mas o ficar calado não adianta muito, porque, como disse o próprio Rogério Correia, com sigilos quebrados, porque a CPMI conseguiu a quebra do sigilo do Mauro Cid, com o sigilo quebrado, o silêncio de Mauro Cid não atrapalha as investigações. É uma avaliação do deputado Rogério Correia. E é bem interessante que, ao quebrar o sigilo do Mauro Cid, a própria CPMI tem condições de mostrar para a população brasileira, com uma linguagem mais política e menos técnica, como que nós tivemos várias articulações no sentido de tentar esse golpe. Essa CPMI está costurando todo o golpe com o início do golpe, que foi no dia das eleições, quando os bolsonaristas tentaram interromper o Nordeste de votar, com a minuta golpista que tinha sido produzida antes, e uma cópia da minuta golpista que estava na casa do Mauro Cid, depois encontra na casa do Anderson Torres, e tudo isso apontando para o Bolsonaro. Então não dá para o Bolsonaro escapar simplesmente dessa tentativa de golpe. Eu queria pedir para você que está aí no TikTok que me siga, tá? Vão seguindo o Leonardo Estopa aí para aumentar. Todos os dias às 11 horas da noite eu faço o resumão das notícias. E aí, eu queria trazer para vocês um ponto que eu considero pitoresco. Agora a Carla Zambelli entra na linha de fogo da cassação, porque a Carla Zambelli, ela tentou de uma forma muito estúpida contratar um hacker para invadir uma urna eletrônica. Gente, a urna eletrônica não é conectada à internet. Se a urna eletrônica não é conectada à internet, a urna eletrônica é como se fosse um liquidificador. É como se fosse um fogão. Você não tem jeito, um forno elétrico. Não tem jeito de você invadir uma urna eletrônica. Mas ela demonstrou realmente que os bolsonaristas são extremamente estúpidos e contrataram o Walter Delgatti para invadir uma urna eletrônica e provar que é possível invadir a urna eletrônica. Ele não conseguiu invadir a urna eletrônica, mas agora ele delatou a Carla Zambelli. E mais, ele delatou a Carla Zambelli no sentido de que a Carla Zambelli contratou ele para entrar no sistema da justiça brasileiro e colocar ali um pedido de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes. E esse pedido de prisão, obviamente, teve a finalidade de fragilizar o sistema judiciário brasileiro. Dá por entender que o sistema não é confiável, que dá para invadir e tal, mas a Carla Zambelli, que já está totalmente complicada, se complicou ainda mais com essa brincadeira. Ou seja, ela acabou dando aquele tiro de bazuca no pé. E hoje foi um dia extremamente interessante para a política, porque hoje nós tivemos não apenas essa questão do Mauro Cid botando fogo no bolsonarismo em relação à questão do golpe, como nós tivemos também essa delação do hacker Walter Delgatti contra a Carla Zambelli, falando sobre a tentativa frustrada de invadir a urna eletrônica, que tem um significado muito grande. Quando o Walter Delgatti, que é o hacker mais conhecido do Brasil, tentou invadir a urna eletrônica e não conseguiu, ele mostrou que não dá para invadir a urna eletrônica. Então jogou completamente por terra todo o argumento bolsonarista de que tivemos fraudes nos processos eleitorais. Agora, não apenas ele jogou por terra o argumento bolsonarista de fraude eleitoral, como ele também colocou a Carla Zambelli em maus lençóis. E agora a Carla Zambelli, obviamente, está na linha de risco. E agora eu falo com vocês, aquele que talvez um dos mais importantes, uma das mais importantes revelações. A Damares, sim, a Damares da Goiabeira, ela estava desviando o dinheiro do ministério
para ONGs, lembrando que nós tínhamos uma certa grana que era enviada para os Yanomamis, esse dinheiro foi suspenso, foi enviado para ONGs e agora descobriram que essas ONGs não estavam utilizando corretamente o dinheiro público, que eles estavam desviando o dinheiro público para empresas de fachada. Ou seja, além da Damares ter tirado o dinheiro dos Yanomamis e ter passado para essas ONGs de evangélicos, essas ONGs estavam desviando o dinheiro público. Essa é a notícia que saiu aqui: dinheiro liberado por Ministério de Damares para ONGs foi parar em empresas de fachada e laranjas, aponta a Controladoria Geral da União. Isso é, sem dúvidas, um evento muito, mas muito revelador a respeito de como estavam funcionando os ministérios do Bolsonaro. Uma forma que eu tenho de ilustrar o que estava rolando, gente, é a seguinte: imaginem vocês que a Damares se tornou ministra, ela pega o telefone, liga pro pastor e fala: pastor, monta uma ONG aí que eu vou te mandar uma grana, tá? Aí o pastor monta aquela ONG, ela manda pro pastor 5 milhões de reais, o pastor recebe aqueles 5 milhões de reais, gasta aqueles 5 milhões de reais ali desvia para uma empresa dele mesmo, e aí os caras vão conseguindo desviar a grana. Você que tá no TikTok, não esqueça de me seguir aí no TikTok. Todos os dias eu faço essa live aqui às 11 da noite com essas notícias, as principais notícias do dia. E aí, olha, nós temos agora sobre a questão do Mauro Cid, né? Lembrando, quem tá chegando agora, Mauro Cid, depois, hoje na CPMI do golpe, e ele é o cara que tá preso, que era o braço direito do Bolsonaro, falsificou documentos pelo Bolsonaro, fez toda essa bagunçada aí, e agora ele tá com o sigilo quebrado, o telefone dele já mostrou ligação com vários outros golpistas, e existe uma conversa a respeito do Mauro Cid ter ido depor com a farda do exército. Isso não significa que o exército tá protegendo o Mauro Cid. O Mauro Cid vai ser entregue aos leões, porque se o exército não protegeu o próprio exército no dia 8 de janeiro, tentando realmente um golpe, se o gado foi abandonado naquele momento, não vai ser agora que o golpe foi totalmente desarticulado, e não vai ser agora que eles vão proteger o Mauro Cid, né? Então a gente já pode esperar que o Mauro Cid pelo menos vá para casa com uma tornozeleira, condenado à prisão domiciliar. Pelo menos. Mas isso se ele fizer aquilo que todo mundo está esperando, que é delatar o Bolsonaro. E não duvidem que ele delate o Bolsonaro. Se Mauro Cid cumprir a missão no golpe, cúpulas militares foram mandantes. E aí nós temos uma teoria trazida pelo Jefferson Miola de que teríamos cúpulas militares como articuladoras desse golpe. O detalhe é que o Lula já desarticulou o golpe dentro das instituições militares. E uma vez que essas instituições esse golpe já foi desarticulado, não dá mais para sonhar com a proteção do Mauro Cid. Isso não vai acontecer. Ele pode ir com farda do exército, ele pode ir fantasiado com bandeira dos Estados Unidos, ele pode ir fantasiado de astronauta. Ele não vai conseguir nada se ele não delatar o Bolsonaro. Para ele sair da cadeia e ficar preso dentro de casa, ele vai precisar delatar o Bolsonaro. Assim como aconteceu com Walter Delgatti, delatou Carla Zambelli, vai para casa de volta. O Mauro Cid vai precisar delatar o Bolsonaro, né? A opinião aqui do Eduardo Guimarães é que a farda do Cid é ameaça do exército. Eu não acho que é uma ameaça da instituição exército, não, porque o exército brasileiro já está realinhado com suas missões institucionais. Nós temos dentro do exército, sim, algumas pessoas que hoje estão morrendo de medo de aparecerem nas delações, de aparecerem no telefone do Mauro Cid, de aparecerem no telefone do Bolsonaro. Essas pessoas do exército que estavam com o Bolsonaro na trama do golpe podem estar tentando se esconder nesse momento, podem estar tentando fazer o Mauro Cid usar farda para tentar ameaçar um ou outro, mas isso não é a instituição exército. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto no exército brasileiro é que as pessoas do exército que estavam alinhadas politicamente com Bolsonaro estão perdendo funções, estão indo para baixo ou estão saindo do próprio exército. Então, imaginar que o Mauro Cid vai ser protegido, isso a gente pode esquecer, né? Então a notícia é essa: ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid, foi orientado pelo exército a usar farda em CPI. Essa orientação é absolutamente normal, gente. Ele era um cara que durante o tempo em que ele estava à frente desse cargo, ele estava como sendo um profissional do exército brasileiro. Ele vai depor como uma pessoa do exército, mas não significa que ele vai ser protegido pelo exército. O cara já tá na cadeia, o cara já tá assim, totalmente ferrado ao depor na CPI. Não vai ser. Gente, se o cara já. Pensa o seguinte:
O cara tá sendo processado pelo Poder Judiciário. CPI é só uma festa para todo mundo ver. Agora que o processo já está no Poder Judiciário, CPI é só um espetáculo midiático para as pessoas verem. Não é a CPI que vai botar medo em ninguém. Então a gente não precisa preocupar nesse momento com o fato do Mauro Cid estar usando roupa do Exército, não. O Mauro Cid vai ter que delatar, porque se não delatar, ele tá ferrado. Pazuello, Van Garden e ex-comandante do Exército visitaram Mauro Cid na prisão. E a opinião que muitas pessoas têm é que essa visita foi para ameaçar o Mauro Cid de morte. Então esse Mauro Cid que está caladinho nesse momento pode ter sido ameaçado de morte, ele pode ter tido a família ameaçada de morte, ele pode estar morrendo de medo. Mas imaginar que o Exército vai proteger o Mauro Cid, isso não. Isso a gente pode tirar de cogitação. E aí a notícia que eu trouxe hoje e que eu vou usar agora de uma forma pitoresca para conversar com vocês é essa, né? Delgatti delata Zambelli e diz que deputada pediu que invadisse urna ou conta de Moraes. E o Delgatti não conseguiu invadir a urna. Pode ter até conseguido colocar um pedido de prisão contra o Alexandre de Moraes para mostrar que o sistema é invadível. Mas aí eu falo com vocês, olha que coisa frustrada. O povo do Bolsonaro realmente acreditava na possibilidade das urnas serem fraudadas. E o que eles conseguiram contratando o Delgatti? Provar que não tem jeito. Eles contrataram o hacker mais famoso do Brasil para invadir a urna eletrônica. O hacker não conseguiu invadir a urna eletrônica e no final das contas, o que a Carla Zambelli conseguiu agora, nesse momento em que ela foi delatada, é provar para toda a sociedade brasileira que ninguém consegue invadir as urnas eletrônicas brasileiras, que ela contratou o hacker Walter Delgatti para invadir as urnas eletrônicas. O hacker não conseguiu invadir as urnas eletrônicas e, no final das contas, acabou dando ruim.